Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Então, vou começar aqui a trabalhar com vocês o essencial de transformada de Fourier numérica, tá? Bem, eu vou fazer uma coisa bem introdutória, certo? Onde a gente vai pegar a definição da transformada de Fourier e a gente vai aplicar a definição formalmente, certo? É isso que a gente vai fazer. Eu gosto de construir os programas do zero, porque aí você entende pelo menos o arcabouço mínimo aí para poder ir trabalhando as funções, e não só usar as funções ponta. Obviamente que depois todo mundo vai usar a chamada de Fourier rápida, né? Isso aí é óbvio, né? Mas é interessante a gente entender pelo menos como funciona esse estudo e como faria um programa básico, né? Tá bom? Então vamos lá. Então, formalmente, você tem uma dada função f de t, certo? Essa função pode ser uma função realmente analítica ou pode ser uma série de dados que você tenha tirado lá do seu laboratório. Eu posso ter tirado, sei lá, absorção em função do tempo, um exemplo, sei lá. Ou então você pode calcular, a gente calcula muito a minha área, né? A posição do elétron em função do tempo. É outra quantidade que a gente calcula, né? Quem trabalha comigo sabe, quem trabalha comigo com o Van der Aar, né? Você calcula lá. Então essa função f de t é uma função geral, é uma função do tempo. Aí você quer fazer a transformada de Fourier dela. Então o que é a transformada de Fourier dela? Basicamente a transformada de Fourier é essa equação aqui, ó. Certo? Você vai integrar essa função decompondo ela com esse termo harmônico aqui. E elevado a 2πf vezes o tempo vezes o i complexo, né? Tá? Então, só enfatizando, né? Aqui você tem 2πf, né? Aqui você tem o tempo e aqui você tem o i complexo. Como se você estivesse fazendo um ômega t, né? Tá bom? 2πf é ômega, né? Então, basicamente é isso. Então, você vai fazer aí uma decomposição desse sinal aí temporal nas diversas frequências. Como você está integrando o tempo, vai sobrar aqui do lado frequência. Então, você vai saber quais frequências participam desse pacote FTT. Basicamente é isso, né? Bem, qual a maneira de fazer? Bem, você pode ir na força bruta, velho. Pega aqueles métodos de integração que a gente conhece e integra isso aqui. Essa é uma estratégia. Funciona. Funciona tranquilamente. Depois você calcula o módulo disso aqui, pronto, é transformado de Fourier. Funciona tranquilamente. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui. Outra maneira, que é mais comum, porque em geral você nunca tem a função mesmo f de t, a função analítica. Você tem os dados, tem uma tabela de dados. Você vai ter uma tabela, por exemplo, posição e função do tempo. Então, posição e função do tempo, calculado, sei lá, numericamente, ou calculado aí, medido de alguma forma, você vai ter uma série de discretas de posições e tempos. Então você vai ter uma tabela, né? Você não tem uma função ali, tem uma tabela. Essa tabela ela vai te dar, né, vai ser digamos, o profile aí da função FTT, mas você não tem a expressão da FTT. Então a maneira é você sair da representação integral e ir para a representação discreta. Como eu disse, você vai ter um certo range de tempos. E esses tempos não são contínuos, são tempos, em geral, separados pelo mesmo ΔT. Em geral. Dá para fazer também quando você não tem a mesma separação. Mas, em geral, a gente tem a mesma separação. Tempo 0, tempo ΔT, tempo 2 ΔT, tempo 3 ΔT, assim vai. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer lá de cá. Você não vai ter todas as frequências. Se você tem um tempo aí meio discretizado, você vai ter também frequências discretizadas a priori. Então, é você calcular esse somatório aqui. E esse somatório ele vai versar em todos o espectro de tempos que você tem aqui. Tá bom? Então, basicamente, essas duas estratégias aqui. Essa daqui mais quando você tem a função contínua e essa quando você tem uma tabela, né, um conjunto discreto de dados. Mas a força bruta é fazer esses cálculos aí. Então, vamos testar, né? Vamos testar primeiro a primeira equação aqui. Vamos pegar um cosseno, tá? Então, é o seguinte programa. Eu tenho uma função, digamos que o meu f de t, cadê aqui? O meu f de t, estou falando em Fortran, tá? Seja igual a cosseno de 2π, né, f, né, 2πf t, tá bom? Essa é a minha função. Então, 2πf, né, que é como se fosse o ômega, é ômega t. Então, cosseno de ômega t, tá bom? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou, né, integrar, né, essa expressão aqui, colocando aqui cosseno de 2π f, um dado f, uma frequência lá, característica, certo? É um cosseno de uma única frequência. Você vai escolher uma frequência e botar um cosseno nessa frequência, tá bom? Então você vai botar aqui um 2π
né? Um cosseno de 2π f específico, vamos chamar de f asterístico, tá? T, tá legal? Então, é isso que ele vai fazer. Então, esse f aqui não é qualquer f, é um f que você escolhe. Eu vou chamar ele de ff. Bom, então é isso aqui, 2π ft. Pronto. Então, esse é o meu cosseno. E qual é a frequência desse cosseno? ff. Então, como é que eu calculo a chamada de Fourier disso? Como é que eu mostro que essa função f essa função fzão de fzinho aqui, que é a chamada de Fourier, ela vai ser zero e só vai ter alguma coisa lá na frequência ff. Como é que eu mostro isso? Vamos plotar, vamos calcular. Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Defino esse ff como 2.5, tá bom? Beleza? O π, gente, ó, o π no Fortran eu estou definindo dessa forma aqui. Eu faço o arco seno de 1 e multiplico por 2. Isso aqui é o π, tá? Como eu não sei, eu tenho já o π pronto, mas como no Fortran eu não sei qual é o se ele tem guardado aí, eu uso dessa forma, tá bom? Beleza? Quem não tem cão, caçar com gato, né? Tem que arrumar uma estratégia de ter o valor do π. Essa é uma maneira. 2 vezes arco seno de 1. Então, tá, eu defino um número complexo, como sendo aqui, crio um arquivo de saída, aí eu discretizo esse ΔT em 0.01 e a frequência eu discretizo em 0.1. Ou seja, para fazer esse integral, eu vou escolher um ΔT de 0.01 para poder ter uma boa precisão, mas eu vou calcular esse cara em diversas frequências, porque eu preciso de um plot. Eu preciso de fzão de fzinho versus fzinho. Então eu vou calcular esse cara para várias frequências, separadas de uma janelazinha 0.1, tá bom? Então no meu programa, esse df é essa separação entre as frequências. Então vamos lá, faço um loop em f. Por que eu tenho que fazer um loop em f? Porque eu quero fazer um plot de f grande, eu quero fazer um plot de f grande versus f, para ter uma curva da transformada de Fourier. Bom? Então, por isso que eu vou fazer aqui esse loop em f. Tá bom? Eu faço de 0 a 5. Aí, o que é que eu faço? Eu vou zerar aqui uma dada variável complexa, que é a variável que eu vou usar. Né? Vou usar esta variável, né, para calcular a integral. Ou seja, ela, né, vai ser a variável que eu vou usar para numericamente calcular isso aqui, que é uma coisa complexa. Então, ela vai guardar o número complexo resultante dessa integral. Tá bom? Pronto, aí agora eu faço um loop no tempo, vou fazer de 0 a 200, podia fazer de outros valores também, não tem problema não. Posso fazer de menos infinito a infinito, posso fazer de menos 200 até 200 também, não tem problema não. Tá? Posso fazer de menos 1000 até 1000, não vai ter muita diferença não. Então eu vou fazer de menos 200 até 200. Aí o que é que eu faço? Eu defino esse R1 aqui, é a função f de t, igual a aquele carinha aqui, cosseno de 2π não sei quanto, 2π ft. Então eu faço 2 vezes π vezes ff vezes t. Agora eu vou naquela integral, isso aqui eu estou fazendo a integral, isso aqui é o cálculo da integral. Como é que eu faço? Vou usar um método bem besta, tipo o método de retângulo. A função f está aqui, multiplicado pela exponencial complexa, multiplicado pelo ΔT. Bom, terminar essa integral, o que é que eu faço? Eu escrevo a frequência e sua respectiva transformada Fourier, o módulo da integral, para poder plotar uma coisa real, tá bom? Então vamos executar esse programinha, para a gente ver aqui. Né? Vamos ver se prestou. Bem, o que é que tem que dar? É um cosseno. O cosseno ele tem uma única frequência que eu defini aí, 2.5. Então essa curva tem que dar um negócio que é tudo zero ou perto de zero. Em 2.5 tem que dar alguma coisa. Então, ó, é exatamente o que dá. É zero e tudo que é canto. Aqui é f de fzinho. E aqui é, no caso, é o módulo, né? Fzinho. Então, ó, zero. Quando chegou em 2.5, ela mostra lá a componente de frequência. Tá bom? Né? Então pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte estudo. Certo? Vou fazer o seguinte estudo. Para ele lembrar. Lembrem que eu fiz, num dos nossos vídeos, nossas aulas, eu fiz a equação de onda. Lembra que eu fiz a equação de onda de uma onda propagando numa corda, lembra? Eu fiz isso. E aí a gente botava a onda propagando na corda e a gente media a posição da corda. Né? E a posição da corda dava isso aqui. Quando eu mostrar a fila, vocês vão ver. Então lembrar disso? Isso aqui é a posição lá da corda. Lá. Uma dada posição da corda,
como é que a onda propaga nela. Então a corda balança conforme a onda que está sendo bombeada. A onda tinha frequência 1, aí eu medi para vocês essa frequência no vídeo, pode lembrar. Eu vim aqui, ó, calculei a distância dos dois picos, ó. Aqui é 35, aqui é 42, 41, ou seja, a distância dos dois máximos é da ordem de 6. Ômega é 2π sobre o período, 2π que é 6, da ordem de 6, 6,28, sobre esse 6 aí dá da ordem 1. Então essa onda aqui, ela tem frequência da ordem 1. Lembra que eu fiz isso com vocês lá no vídeo que eu resolvi a equação diferencial parcial? Então, vamos pegar esses dados e vamos ler esses dados e vamos calcular a transformada de Fourier deles para ver se de fato dá ômega igual a 1, né? Então vamos lá. Então eu tenho que modificar aquele programa, eu tenho que descobrir quantos pontos tem aqui. Ó, tem 13.000 pontos, é ponto que só a gota. Então eu tenho que ler esses caras em um outro programa e pegar esses dados, que agora são dados discretos, ler num programa e fazer o cálculo daquela somatória. Fazer esse cálculo aqui agora. Então eu tenho que ler esta tabela, guardar ele aqui. Entendeu? Eu tenho que ler esse cara e o TK vão ser o quê? Vão ser os tempos que tem lá naquela coisa. Então se você olhar essa tabelinha aqui, que é a tabelinha lá do outro exercício que a gente fez, essa tabelinha tem duas colunas. A primeira coluna são os tempos. A segunda coluna é a posição lá no meio da corda, né? Então aqui é o TK, a primeira coluna é o TK, e aqui vai ser o F de TK, tá bom? Então a primeira coluna dessa tabelinha são os TKs, e a segunda coluna é o F de TK. Beleza? Já localizaram as coisas, vamos fazer o programinha para ler esse dito cujo. Eu fiz para vocês verem aqui, tá? Aqui é o Fourier dados de entrada. Então, o que é que eu faço? Eu preciso agora de dois vetores. Um vetor para guardar a tabelinha, a primeira coluna, outro para guardar a segunda coluna. Então, esse X, não sei quem aqui, eles são os TKs. E o Y, o vetor Y, é o F de TK. Tá bom, gente? Ok? Então, o mesmo esquema, né? Que a gente já fez aí em vários vídeos, né? Abre um arquivo de saída, que é esse aqui. Esse aqui é o arquivo de saída. Certo? E aqui eu tenho o quê? Um arquivo de entrada, ó. Aqui é um arquivo de entrada. Como é o nome do arquivo de entrada? O arquivo de entrada eu vi aqui, eu guardei ele aqui do exercício passado. É esse arquivozinho aqui, ó. Equação de onda. Tá bom? Então eu vim aqui e botei ele aqui. Então o arquivo de entrada é esse aqui. Faço um loop, tem 13.000 pontos. Eu vou ler os 13.000. Faço um loop de 1 até 13.000 e dou um read nessa unidade. Eu dou um read na unidade 20. Para ler o bicho, aí eu boto X e Y. Ou seja, eu vou ler coluna 1 no vetor X, coluna 2 no vetor Y. Calculo o DT. Como é que eu calculo o DT, gente? Como é que eu preciso calcular o DT? Na verdade, nesse caso aqui, eu nem preciso do DT, porque eu vou usar aquela soma discreta, nem preciso do DT. Então, eu vou agora fazer um loop em frequência, que eu preciso, né? Vou botar a frequência de 0 a 2. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira aqui, vai ficar mais fácil com a gente. Eita, fechei aquele PDFzinho. Deixa eu abrir de novo esse. Que é aquele PDFzinho que eu estava usando para explicar para vocês. Vamos lá, tá aqui, né? Ó, observe que eu tenho aqui, ó, 2πf. O que é 2πf? 2πf já é o ômega, que é a frequência que a gente calculou nesse instante, fazendo 2π sobre t. Então, ao invés de eu botar um f, nesse exemplo, igual a frequência mesmo, eu vou botar a frequência angular, vou botar já 2πf. Então, esse loop que aparece aqui, esse f neste programa aqui, o f, na verdade, ele é 2π sobre t. Ou seja, ele é o ômega. Tá bom, gente? Então, ele já é a frequência lá, aquela frequência 1 que a gente calculou nesse instante no olhômetro. Tá bom? Então o programa é o resto. O programa é idêntico. Mesma coisa. O resto do programa é idêntico. Zero essa variável que vai ser a variável do somatório. Né? Isso aqui vai ser a variável né? Para, né? Calcular o somatório, que antes era integral. Né? Aí vamos lá. Né? Aí, ó, C igual a C mais. Quem é? Quem é F de TK? É Y. Exponencial. Ó, o 2πf eu boto só o F. E onde tinha o T, eu boto o quê? O X, que o X contém os TKs. Vezes o I complexo, né? I complexo, né? Tá aqui, isso, I complexo. Pronto, acabou-se. Aí imprima a frequência e o módulo, vamos executar para ver se vai dar certinho aquela frequência em ômega igual a 1, né? Que a gente calculou ali no olhômetro. A gente calculou também no olhômetro lá no outro exercício, não foi isso? Lá no outra aula, né?
Então, vamos lá, vamos ver se ele executa. Executou. Mas vamos lá, agora que o arquivo nesse caso é o Fourier frequência equação de onda. Lembrando, né, gente? No olho a gente calculou a frequência D1, o ômega D1, né? Ó, até que deu aí o ômega. Aqui é a transformada de Fourier em função de ômega. E aqui é o ômega, tá bom? Então, deu em ômega igual a 1. Esse sinal ele não é um sinal harmônico, então ele vai ter alguns outros modos aqui, né? Mas o modo dominante é em ômega igual a 1. Beleza? Então é isso, gente. Então vocês aprenderam aí como é que calcula a transformada de Fourier, né, numérica, de dados discretos, principalmente, né? E aí agora é a gente treinar isso e reproduzir, né, esses vídeos. É importante, como eu estava dizendo para vocês, né? É importante reproduzir, fazer os programinhas, o seu Fortran, né? Fiz aqui em Fortran, mas pode ser feito em C tranquilamente. E é isso. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim e fala no YouTube, tá bom? E é isso. Muito obrigado, gente, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom.